Olá, pessoal! Nesse primeiro vídeo, vou explicar para vocês o que é economia, o que é essa área de estudo. Vocês devem estar pensando, bom, a economia está relacionada à bolsa de valores, a dinheiro. Não é só isso. A economia é bem mais. A economia é uma ciência social, tá? Então ela não é uma ciência exata, como muita gente pensa, que vai apenas usar números, né? A gente não trabalha em laboratórios, a gente estuda a sociedade. Por isso que é uma ciência social. A gente utiliza, sim, matemática, estatística para poder descrever eventos, para poder formular modelos, mas ainda assim a gente estuda o comportamento humano. E essa ciência que estuda o comportamento humano, ela está preocupada com a escassez de recursos. O problema base, né, fundamental da economia é a escassez. Porque tudo é escasso, se vocês forem parar para pensar. Não só o dinheiro, mas o tempo, os recursos naturais, trabalho, pessoas, tudo isso é escasso. Ou seja, em algum momento ela pode acabar. Você não pode usar de maneira ilimitada. Só que tem um porém, né? Os recursos são escassos, mas os nossos desejos não. A sociedade sempre quer mais. Então, se a gente for definir o que é economia, é uma ciência social que estuda como alocar os recursos que são escassos de uma maneira que venha atender às necessidades sociais que são ilimitadas. Então, nós temos vários desejos, bens, serviços, né? Só que com os recursos que temos nem sempre serão atendidos. Então, temos que alocar os recursos da melhor maneira possível para tentar atender essas necessidades. Isso a gente pode pensar a nível de pessoa, de indivíduo, com seu orçamento, com a nível de um país, com o governo tendo que adotar políticas públicas para atender a sociedade da melhor maneira possível. Então, o campo do economista é bem amplo. Pode ser tanto para cuidar de finanças pessoais, né, como para aconselhar um governo. Bom, temos algumas perguntas, então, fundamentais para serem atendidas, de maneira a que a gente chegue ao objetivo da economia. Quais seriam essas? O que produzir? Quanto produzir? Como produzir? E para quem produzir? Então, sabemos que temos necessidades, mas o que vamos produzir? O que as pessoas de fato precisam? O quanto vai ser produzido depende do quanto que as pessoas desejam, quantas pessoas estão desejando isso, esse bem. Como vamos produzir isso? Está relacionado à tecnologia utilizada. Qual é o meio de produção que a gente vai utilizar para conseguir produzir esses bens? E quem que vai consumir esses bens? Quem vai ter acesso a esses bens? Tudo isso, essas perguntas serão respondidas de maneira diferente conforme a sociedade. Se a gente tiver uma sociedade numa estrutura capitalista, essas perguntas vão ser respondidas de uma forma. Se a gente tiver em uma sociedade planificada, né, planejada por uma entidade central, essas perguntas vão ser também respondidas de uma outra maneira. Então, numa sociedade capitalista, os meios de produção são totalmente da propriedade privada, tudo é definido por meio do mercado, pelas forças de oferta e demanda, e o principal sinalizador de escassez ou excesso de bens é o preço. No caso de uma economia planificada, não, que seria o outro extremo. A gente tem um órgão central planejando, né, quais são as empresas que vão produzir, o quanto produzir. A maior parte dos fatores de produção pertencem ao Estado e não à iniciativa privada, né? Vai pertencer às pessoas, a pequenos comércios, artesãos, né? Mas a produção em si pertence ao Estado e aí ele vai definir o que produzir, como produzir, para quem produzir, quem que vai poder ter acesso a esses bens e serviços. No meio termo, a gente tem a economia mista, em que a maior parte dos bens e serviços estará nas mãos da iniciativa privada, né, os meios de produção, e aqueles que são essenciais
né, como telecomunicações, energia, podem estar nas mãos do Estado. Tá? Então, no caso do Brasil, nós estamos numa economia mista, onde a maior parte dos fatores de produção pertencem ao Estado, pertencem à iniciativa privada, mas uma parte desses setores chaves da economia vão pertencer ao Estado, ele que vai direcionar. Por exemplo, a gente tem a Petrobras hoje, que pertence ao Estado brasileiro, né, e que produz um bem essencial. A gente tinha no passado as telecomunicações também, mas houve privatização do setor e hoje a gente escolhe algumas companhias para poder utilizar esse serviço. Tudo bem? Mas o que são os fatores de produção? Os fatores de produção são aqueles recursos em que a gente vai unir aos recursos naturais, por exemplo, as matérias-primas, para poder gerar os bens e serviços que a gente necessita, que a gente deseja. Então, como fatores de produção, a gente tem terra, que seriam a terra em si, agrícola, mas também galpões, escritórios, né, toda a estrutura física. Nós temos o capital, que seriam os recursos financeiros para poder produzir os bens e serviços. A gente tem a capacidade empresarial, que é o empresário que está à frente, abrindo a empresa para poder produzir os bens e serviços. A gente tem a mão de obra, né, que são aquelas pessoas que disponibilizam a sua mão de obra, vão trabalhar nessas empresas para produzir os bens e serviços. E a gente tem a tecnologia. A tecnologia é o modo de produção. Juntando, então, todos esses fatores de produção, a gente consegue produzir os bens e serviços a partir das matérias-primas. E cada um desses fatores de produção vão gerar uma renda, conforme a sua contribuição. Então, o proprietário da terra recebe o aluguel. O proprietário do trabalho, né, da mão de obra, recebe o salário. O proprietário do capital recebe os juros como remuneração por aquilo que emprestou. O detentor da tecnologia recebe royalties, licenças, patentes, daquela tecnologia que está sendo usada, normalmente software, né? A gente paga uma licença para a utilização desse software. No caso da capacidade empresarial, a gente tem um lucro que o empresário recebe. Então, cada um vai receber a remuneração conforme aquilo que contribuiu para produzir os bens e serviços. A partir daí, a gente chega, então, no objetivo central da economia, que é a alocação dos recursos da melhor maneira possível. Bom, a economia ela se utiliza de diversos modelos para poder explicar a realidade, que são simplificações desses modelos. Um deles a gente vai ver ao final da aula, que é o fluxo circular da renda. Bom, a gente tem uma separação entre economia positiva e economia normativa. O que é a economia positiva? É a análise econômica como ela realmente é, como a vida realmente é, como a sociedade realmente é. Então, a gente não vai inferir juízo de valores. Tá? Então, um exemplo de uma frase, né? O desemprego é de 15%. O desemprego é de 10%. Isso é economia positiva, aquilo que ela realmente é. No caso da economia normativa, já é o contrário. A gente atribui juízos de valor. É o que deveria ser. Então, não deveria haver desemprego, ou o governo deveria tomar alguma atitude para combater o desemprego. Isso é economia normativa. A gente atribui a ele juízos de valor. É o que se espera, é o que gostaria que fosse. Tudo bem? A economia é separada em duas grandes áreas, a macroeconomia e a microeconomia. A macroeconomia vai estudar os agregados macroeconômicos, os indicadores econômicos, como produção, inflação, desemprego, taxa de câmbio, taxa de juros. Tá? Então, nível de preços, a gente vai ver o agregado.
No caso da micro, a gente vai ver os mercados em funcionamento, os mercados específicos, com a união da oferta e da demanda. Então, a união dos consumidores e produtores, na interação dos mercados, a gente vai ter a formação de preço da mercadoria e o quanto que vai ser consumido. Isso é microeconomia. A macro, a gente já vai abordar a economia como um todo, a gente vai ter uma visão mais abrangente. A macro é separada em 5 mercados. O primeiro é o mercado de bens e serviços, onde a gente tem a quantidade produzida e a formação do nível de preços. Então, a gente estuda o PIB e a inflação. A gente vai ter o mercado de trabalho, onde vamos estudar a quantidade de mão de obra e os salários, né? Quantidade de mão de obra consumida pelas empresas. Então, interação entre oferta e demanda por trabalho e o preço disso, que é o salário, o nível de salários. Vamos ter também o mercado monetário. No mercado monetário, a gente vai estudar a quantidade de moeda em circulação, quem que coloca a moeda no mercado e quando a gente tem excesso de moeda, o que acontece? A gente vai ter, então, uma relação também com a inflação. A gente tem o mercado de títulos. No mercado de títulos, a oferta e demanda por títulos, não só títulos públicos, mas títulos também da iniciativa privada, como CDBs, ações. Então, são títulos e a oferta e demanda desses títulos. E, por último, o mercado cambial, oferta e demanda por moeda estrangeira, e a gente vai ter o nível da taxa de câmbio. Esses são os 5 principais mercados aí da macroeconomia. Isso a gente está falando, então, né, da macroeconomia, considerando a macro no curto prazo. A gente tem outros desdobramentos da macroeconomia. A gente tem a questão do crescimento econômico, que aí é a macro sendo analisada no longo prazo, como que os países crescem, o que eles têm que fazer para poder crescer, o que os governos, né, devem fazer para fomentar o crescimento dos países. A gente tem também a economia internacional, que vai ver a relação entre países, os fluxos não só de bens e serviços, mas também os fluxos financeiros e a taxa de câmbio. Como que a gente vai definir a taxa de câmbio? E por último, a gente tem a análise da economia, do funcionamento de uma economia. Que aí eu vou voltar naquelas perguntas: o que, como, quanto produzir. Como eu falei para vocês, o economista, ele observa a realidade e transforma isso em modelos. Esses modelos vão ser estudados, é claro que são simplificações da realidade. O modelo mais simples que a gente tem da economia, né, de um funcionamento de economia, seria considerar a economia com empresas e pessoas no mercado de bens e serviços. Então, empresas e famílias no mercado de bens e serviços e no mercado de fatores de produção, como que eles se relacionam. Então, aqui temos um modelo simples de funcionamento de uma economia. Ele se chama fluxo circular da renda. Temos 2 agentes econômicos principais, as famílias e as empresas, que interagem em 2 mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Temos 2 fluxos, o fluxo real, que é o fluxo de bens e serviços, e o fluxo monetário. No fluxo real, as famílias emprestam os fatores de produção, terra, trabalho, capital, tecnologia, capacidade empresarial, às empresas, que por sua vez ofertarão bens e serviços no mercado de bens e serviços, que serão demandados pelas próprias famílias. As empresas, ao receber a receita pela venda dos bens e serviços, remunerarão as famílias conforme os fatores de produção.
salários, juros, lucros, aluguéis, as famílias utilizarão essa remuneração para a aquisição dos bens e serviços, no pagamento desses bens e serviços, gerando receita para as empresas. E assim a gente tem um fluxo contínuo. Quanto mais atividade tiver esse fluxo, maior é a economia. Isso aponta o crescimento ou decrescimento da economia. Aqui também a gente consegue observar as perguntas fundamentais quando temos uma economia de mercado. O que produzir e o quanto produzir é definido no próprio mercado de bens e serviços pela interação entre oferta e demanda. Como produzir? As empresas decidem qual a tecnologia que utilizarão. E para quem produzir? Quem é que vai ter acesso aos bens e serviços? Isso depende de como os fatores de produção foram alocados e emprestados para as empresas.